Pois bem, querido, estamos aqui em meio à montagem da linha do tempo. Uma ferramenta simples que você vai construir para identificar qual será a peça prático-profissional que você irá elaborar no dia da sua prova. Essa linha do tempo nada mais é, desculpem-me, um dispositivo que você constrói em linha reta para ir pontuando as principais ocorrências do processo. Eu vou lhes dar um exemplo bem bacana de uma prova que, hipoteticamente, exigiria de você a interposição de um agravo interno. Nossa, Sabrina, só de pensar me dá frio na barriga. Nada disso. Não há absolutamente nada que resista ao trabalho. Assim, para a identificação de um agravo, né, que é um agravo interno, imagine você que a banca sinalize a propositura de uma demanda. Uma ação foi proposta. Você vai destacar aqui que já há uma petição inicial em curso. Vamos pensar numa petição inicial que tenha por objetivo a reparação de danos materiais e morais. Então, você tem uma pretensão que tem por objetivo a reparação de danos materiais e de danos morais. Poxa, já há uma demanda em curso, você não elabora mais inicial. Inclusive, eu queria te recomendar que você não projetasse. É natural que você vai gostar mais de uma peça do que de outra, por tua experiência, por tua afinidade, mas não projete que será necessariamente aquela peça. É difícil? É, mas resista a isso, para que você não seja tomado por surpresa, desespero, angústia na hora da prova. Se a questão avança e destaca que já há uma demanda em curso e que já for, então, realizada a citação, em tempo em que o réu ofereceu a sua contestação, aí você pontua na sua linha do tempo o oferecimento tempestivo ou intempestivo da contestação. Fato é que você passa a ter uma segunda certeza. Não será o caso de elaborar uma contestação. Não é verdade? Você já identificou que há uma demanda, já fora oferecida ou não a defesa, em tempo em que a questão vai dizer que o juiz, depois da instrução, aquela etapa em que se concentram a produção de provas, proferiu uma sentença. Aí você vai, com tranquilidade, pontuando as ocorrências. Não é para se desesperar, se apressar. Opa, da sentença, Sabrina me disse que caberia a apelação. Calma, é possível que outras decisões tenham sido proferidas. Então, foi proferida a sentença, vamos dar continuidade à nossa linha do tempo. Foi proferida uma sentença e esta sentença foi objeto de apelação. Esta apelação, dirá a banca examinadora, foi levada ao tribunal. Vamos imaginar ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E lá fora levada à distribuição e está nas mãos de um relator. Desembargador, relator. Ocorre que para a identificação de um interno, recurso que visa combater as decisões monocráticas, especialmente de relatores de recurso, a banca deverá ter dito, por exemplo, que este relator terá inadmitido a sua apelação. O que seria isso? Trancada a tua apelação. Este relator, com olhos muito duros, imagine você, pode ter identificado que esta apelação não estava devidamente preparada e, consequentemente, diante da ausência do preparo, ter aplicado ao caso a pena da deserção. Já imaginou? Em casos como estes, em que recursos forem inadmitidos monocraticamente, como, por exemplo, a inadmissibilidade da apelação, por um relator que entenda que a dita apelação não estava devidamente preparada, nós vamos estudar tudo isso com tranquilidade ao longo do curso. Eu só quero ilustrar para você a importância da linha do tempo
de pontuar cada uma das etapas que foram sendo empregadas no processo para fins de identificação da medida processual correta. Na hipótese, o recurso que visa combater a decisão tomada isoladamente por este relator será agravo interno. Agravo interno devidamente estabelecido no artigo 1021 do CPC, que você ainda não marca. Assim, você vai construir essa linha do tempo. E na identificação dessa peça, alguns outros pontos serão fundamentais, de modo que você vai analisar cuidadosamente o problema apresentado e vai, de forma especialíssima, checar de que lado você está. O que é que eu quero dizer quando afirmo que você deve checar de que lado você está? Você vai conferir se você vai representar o autor, se você vai representar o réu, porque isso já facilita muito a tua tese de argumentação, as possibilidades ou apostas para sua prova. Então, será fundamental que você verifique de que lado da relação você está. Se te procurou o autor, se te procurou o réu. Veja só. No final do enunciado da peça, vai ser narrada uma situação problema. Já no finalzinho, a banca vai destacar que, perceba, fulano de tal te procurou. Verifique quem é esse fulano de tal. Se ele seria o autor ou se ele seria o réu. Destacará que fulano de tal te procurou e que você deve, em favor dele, propor uma medida judicial cabível. O que é mais legal de te dizer aqui é que nossa banca, ela não é tão exigente a ponto de não nos dar uma brecha de dizer interpõe o recurso cabível. Então, gente, se a banca disse interpõe o recurso cabível, não elabora uma contestação. E mais, normalmente, até o presente exame, ela não agiu de forma diferente. Quando ela destaca a necessidade de recurso, ela faz questão de mencionar que não é a hipótese de embargo de declaração, para que não haja nenhum tipo de argumentação de que a questão teria deixado margem à dúvida e que os embargos seriam, sim, uma possibilidade, vez que servem para atacar decisões eivadas de omissão, sim, omissão, contradição, obscuridade ou ainda erro material. Fato é que identifique de que lado da relação você está. Se você está sendo convocado pelo cliente da tua vida, né? Pelo autor ou ainda pelo réu. Veja que dessa maneira você atentará às informações passadas pelo problema com enfoque na defesa do seu cliente. Sua linha de raciocínio já deve ser traçada para a defesa dos interesses daquele sujeito que te procurou. Que teses poderiam ser fomentadas dentro daquele contexto? Imagine-se, nossa, visão de sucesso. Inclusive, dentro da visão de sucesso, sua professora tem o cúmulo da formação em coaching, formação de pessoas, treinamento e habilitação de pessoas, e é ainda, e aqui é só uma brincadeira, uma psicóloga frustrada. Ainda vou cursar psicologia. Mas eu queria que você, se me permite, fizesse uma imagem e também colasse no teu armário. O teu armário vai ficar super lotado de você recebendo essa carteira. Todas as vezes que você pensar em vacilar, todas as vezes que o cansaço te abater, todas as vezes que a insônia te pegar, olha para essa foto, se vê com a carteira nas mãos. Se vê com a concretização deste desafio, porque isso aqui não é um fim em si mesmo, isso aqui é um meio. Por mais duro que pareça ser esse momento, vai dar tudo certo. E mais, imagine que você está em meio ao maior cliente em potencial da sua vida durante o exame. Empregue os melhores esforços. Até porque, com isso, o exame se torna mais atrativo, mais palatável, mais agradável para você. Ademais, leia o problema atentamente. Esta leitura deve ser uma leitura guiada, substancial, que não pode ser única. Recomendo que você leia este enunciado 1, 2, 3 vezes. Porque se você toma essa decisão muito abrupta, você incorre no perigo de optar pela peça errada. Isso não vai te acontecer. Definitivamente eu profetizo que isso não vai acontecer. Logo, para tanto, confira atentamente
as informações do problema. E na folha do rascunho, isto sim no rascunho, você vai preparando um esqueleto dos dados oferecidos. João, aqui no rascunho você já coloca João, propôs uma demanda em face do José. Então você já coloca aqui José, autor e réu. Para discutir um contrato, você já destaca. E você vai materializando a situação. Ocorre que, aí você vai pontuando as principais ocorrências. E mais, esse tipo de mapa, que a gente pode chamar de mapa mental didático, ele evita que você precise ficar lendo, relendo o enunciado do problema. Anote somente a síntese do que há de mais importante, sem deixar nenhum detalhe passar em branco. Porque, às vezes, até na vida, a riqueza daquela situação, ela se resolve pelos detalhes, não é? Sem deixar nenhum detalhe passar em branco. Interpretar o que o problema diz é fundamental para conseguir elaborar a tua peça. Porque aqui nós temos duas missões. A identificação, com base em todas essas dicas. E veja, identificada a peça, nós temos uma segunda ocupação. Não vou dizer preocupação, vou dizer ocupação. Identificada a peça, a gente tem que buscar os seus fundamentos. Lembrando que estes fundamentos estão no VAD e você precisa saber consultá-los. Lembrando que a estrutura você comeu com farinha e foi memorizando aula a aula e repassou nas nossas revisões, nas nossas transmissões e montou o esqueleto e colou pela casa. Ou acaso não queira, monte uma pastinha, faça um classificador, carregue, leve para ir mais uma vez essa pastinha indo aprendendo cada uma das informações relacionadas à estrutura dessas peças. Gente, todos os termos são importantes para a identificação do que o problema pretende te dizer. Comece a leitura como se investigador fosse. Claro que você é. Procure pistas, dicas, armadilhas e, especialmente, anote tudo com calma. Estas anotações serão feitas na folha de rascunho. É no rascunho que você vai pontuando essas informações importantes, porque você está preparando o projeto de construção desta peça prático-profissional. E mais, não te esquece que além de identificar de que lado você está, quais são os personagens, qual é a relação ali desenhada, não esquece de descobrir especialmente o momento processual. Qual é o momento processual que foi disposto pela banca? Como no último exame se destacou o recurso especial, valendo-se das regras que você estudou. E a gente vai estudar muitas e muitas vezes para determinar que peça deve ser elaborada. Não te esquece, e aí está o maior índice de pontuação que está sempre escalonado pela FGV. A peça deve estar fundamentada. Não esqueça de destacar todos aqueles que são os pontos legais. Quais são os artigos relacionados à matéria que é o objeto da sua apreciação? Quais são as principais referências, não é, de súmulas? Quando a gente faz alusão aqui à jurisprudência, lembre-te que esta jurisprudência, ela está toda fincada nas súmulas. Na aula de tutorial a gente até comenta isso, que não há a possibilidade de levar os informativos dos principais julgados do STJ, dos principais julgados do STF para a tua prova. Bastaria as disposições das súmulas. Então, no gabarito, a gente vai se deparar com a referência aos artigos da lei e à jurisprudência, que você já vai catalogando na folha de rascunho. No mais, com base nos dados do problema, comece a pensar em qual será o seu foco. Qual será o alvo a ser atacado? E aí você já vai pensando na tese jurídica que você irá construir. Você vai perceber isso ao longo dos deveres. Isso é fundamental para que você não se perca no caminho, né? Naquele caminho que você vai traçar, para determinar os pontos que deverão ser fundamentados e devidamente argumentados. Tudo isso naquele momento prévio, estratégico, em que você está olhando para o enunciado e montando a sua linha do tempo,
anotando as palavras-chave para a busca da sua fundamentação. Mas, Sabrina, o que é palavra-chave? Na minha linguagem didática, além, né, do que a gente chama de linha do tempo, que você já sabe construir, deixe-me só ir para o seu caderno de aprovação, e a gente montou aqui, escalonou, né, hipoteticamente, uma linha do tempo. Para a identificação da peça, e, obviamente, para a construção do seu projeto de sucesso, a gente utiliza como ferramentas a linha do tempo, para a identificação exata do momento processual. Aí, antes de eu adiantar aqui, para tudo. E se de repente, não mais que de repente, você está lendo a peça, lembrando de cada palavra da professora, e sua linha do tempo está vazia. Se é narrado uma situação problema, mas, como aconteceu na prova aplicada em Porto Alegre, também no 25º exame, a demanda a ser elaborada será construída por você. A linha do tempo não tem momento processual porque ainda não existe processo. Já já a gente vai começar a tratar da formação do processo. Marco zero do nosso curso. E em meio à formação do processo, a gente vai se deparar com a propositura da demanda. É possível que você seja procurado por aquele sujeito que sofreu uma ameaça ou efetiva lesão ao seu direito e que você, advogado, advogada da autora ou autor, elabore, redija a petição inicial. Primeiro, ato do processo. Nessa hipótese, a linha do tempo estará vazia e você a preencherá. Elaborarei a petição inicial. Ademais, afora a linha do tempo, nós vamos sempre fazer buscas no enunciado, conferindo quais são as palavras que a gente vai chamar de palavras-chave para a nossa fundamentação. Como é que você identifica essas palavras-chave? Você vai buscar qual é o tema da sua peça. É uma relação de consumo? Nossa, caiu o artigo 14 do CDC. É uma demanda de família? Muitos terão frio na barriga agora. É uma questão de direito sucessório? Depois das aulas do Lu, a coisa vai melhorar para você. Fato é que essas palavras-chave, dano moral, imagem, uma situação, vamos imaginar, de lesão à intimidade, divórcio, nascituro, alimentos, locação, temas que são muito comuns. Elas servirão de base para a pesquisa. No índice, estou lhe ensinando como fazer, eu estou entregando na tua mão como é que faz a prova. No índice daqueles que são os artigos e possíveis súmulas relacionados à matéria. Às vezes, ou, se preferir, não raras vezes, a gente vai se deparar com um artigo relacionado àquela matéria. E quando você, então, na sua consulta, vai ao artigo, de logo você percebe que há uma remissão à súmula. Então, a súmula ela surgiu em razão do estudo prévio que você fez sobre aquele artigo. Entende? E aí você consegue ir acrescentando a sua tese argumentativa. Ademais, vamos seguir adiante? Força na peruca. Procure as palavras-chave, já lhes disse, que serão utilizadas para te auxiliar na pesquisa, que serão, né, utilizadas aí como base nos índices das leis, das súmulas, né? E a gente já sabe que essa jurisprudência, comentei isso com o Roberto na aula de tutorial, será utilizada como ferramenta de estudos e que tudo deve ser anotado. O que se deve anotar? Artigos, como artigos da Constituição, do CDC, do Código Civil, do CPC, possíveis leis complementares, decretos-leis, instruções, normas regulamentadoras e súmulas. Na prova de direito civil, é mais comum a incidência, até por conta da pertinência temática, de encontrarmos súmulas do STF, especialmente do STJ. Então, tenha atenção aí a essa pesquisa, essa busca. Tudo anotado na folha de rascunho. Percebe, então, que quando a gente diz não elabore um rascunho, não é
dizer que você não utilizará o rascunho, mas é você preparar minuciosamente a peça para depois passar a limpo. Eu comentei e quero reiterar. Pode fazer a pesquisa nos mais variados sites específicos em preparação para a OAB. Um dos grandes índices de reprovação na segunda fase é a má utilização do tempo. É o depoimento insistente de muitos candidatos que se perderam em meio ao tempo para a redação da peça, bem como das questões, e que acabaram sendo trucidados, porque há casos em que nem se conclui a peça, há casos em que não se resolvem todas as questões, e a gente precisa tomar muito cuidado. Organize de maneira lógica e coerente as fundamentações para facilitar a montagem da peça. Porque depois que você passou pela linha do tempo, depois que você catalogou as palavras-chave, que você já foi ao índice, já foi alçando os artigos que te servirão de base, aí você precisa montar a ordem cronológica dessa disposição. Você não pode começar a peça pelo fim. Preciso levar em consideração a sequência lógica dos itens que servirão de base para você. Elabore para cada fundamentação quantos argumentos serão necessários. Como é que você vai combater aquele dano moral? Você é advogado do réu e, na verdade, você quer rechaçar um dano moral que foi arbitrado. Você vai trazer que tese? Você vai destacar que houve mero aborrecimento, que não há de se falar em lícito, não há nexo de causalidade? Tudo isso você já vai pré-organizando para não ficar bagunçada a tua peça. Comece a montar a sua peça ainda sobre a forma de esqueleto. Somente as estruturas, aquelas que nós vamos preparando ao longo do curso. Caiu inicial, você já vai esquentando as turbinas. Endereçamento, qualificação, gratuidade, quando for o caso. Fatos, fundamentos, pedidos. O que é que eu vou pôr nos pedidos? Quando é que eu vou destacar se o autor tem ou não tem interesse em comparecer à audiência? E valor da causa, indicação de meios de prova. E assim sucessivamente. Essa estrutura básica você pode elaborar ainda na tua folha de rascunho. Claro que, gente, sem ficar redigindo tudo. Apenas anote, destaque as principais diretrizes. Lembrando-se sempre que cada redação deve conter, sempre, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu, inclusive, já quero te advertir que para o nosso primeiro dever de casa, que é uma questão simplória, recorrente no cotidiano forense, você deve ter atenção especialíssima, sim, à disposição de cuidar de uma introdução na resposta, desenvolvê-la e concluí-la. Sempre introduz, desenvolve, arremata, conclui. Explique, defina um assunto. No enredo, mescle os dados do problema. E, ao final, ante o exposto, diante de todas as referências, arremate. Traga, por conseguinte, a ligação das ideias para atingir o foco da sua defesa. Estamos acertados? De posse dessas lições, vamos agora conversar um pouquinho sobre termos jurídicos, numa linguagem didática. Como anda seu juridiquês? Você estagiou bastante? Como foi a sua experiência? Entendi. Não teve tanta oportunidade de lidar com a área civil? Ou teve? Pouco importa qual seja a tua situação. É preciso que a gente catalogue uma série de termos jurídicos que nos sirvam de oposição, contradição, que nos sirvam de linha de introdução, de conclusão. Deixe já separados os termos jurídicos que vão ser utilizados na sua peça. Evitando, assim, repetição. Não é que a gente não possa repetir nunca, mas é preciso ter cuidado com uma repetição que eu diria, se coloque como insistente na nossa peça. Você vai ter a atenção em fazer uma variação que não precisa ser também muito rebuscada, nada disso. Carregar a tua peça de latim para a construção da base do teu conhecimento. Eu, inclusive, destaco aqui a questão do latim, na medida em que a gente sabe que, no passado, era muito comum nos cursos de prática, né, de cotidiano forense, que nós fôssemos animados a utilizar uma linguagem excessivamente rebuscada, não é? E você sabe que o tempo passou, até pela quantidade de informações que nos são postas diariamente,
E os maiores especialistas neste assunto, especialmente em matéria de exame da ordem, não sugerem que nós exageremos numa linguagem excessivamente rebuscada? Sim, porque esse excesso de rebuscamento distancia. Uma petição inicial enxuta, não precisa ser extremamente sintética não, mas enxuta, assertiva, bem redigida, com uma sequência lógica, convence muito mais do que aquela inicial de 100 páginas. Houve um caso que chamou a atenção, já em 2018, de uma inicial, vocês não vão acreditar. Foi apresentada em 106 páginas. Gente, uma petição inicial. Eu não estou lhes dizendo que foi proposto inicial e juntada 50 laudas de documentos. A peça continha 106 páginas. O caso gerou uma certa situação problemática, porque o juiz determinou a emenda dessa petição inicial. E ao determinar a emenda dessa petição inicial, destacou o órgão jurisdicional que sintetizasse, crê nisso? Sintetizasse o autor àquelas que seriam as suas substanciais pretensões. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado. Qual é a ideia desses termos jurídicos? A gente vai evitar uma repetição maçante, para a peça não ficar cansativa. A gente precisa ter atenção ao uso de termos de ligação das ideias. É sempre o parâmetro da correção da prova de vocês. Confira se o examinador tem domínio do raciocínio jurídico. Não lance ideias ao vento. Traga uma ordem sistemática, porque isso, inclusive, além de importante para a tua prova, será fundamental para a tua advocacia de logo mais. Eu estou falando para advogados e advogadas, porque eu já encomendei a tua carteira. E a gente vai fazer a festa da aprovação. Fato é que, lembre que as ideias precisam fazer sentido. Você precisa, em definitivo, afastar do examinador aquela impressão que é ruim, de que você simplesmente lança a palavra, um texto, uma referência difícil no ar. Então, a gente não pode, de modo algum, deixar essa impressão para o nosso examinador. Linguagem clara, letra legível, termos bem colocados, ideias conectadas, estrutura completa. Porque quem já foi meu aluno sabe. Nestes casos, só nos resta uma coisa, que é o nosso mantra. E que é a realidade de vocês. Arrematar e tirar 5. Para finalizarmos o nosso terceiro bloco, lembre de fazer um esqueleto da peça. Ponha ali tudo que a peça deve conter, de maneira resumida. E você vai elaborar próprio punho. Quem está digitando vai redigir, imprimir e colar em algum canto. Eu quero fotos. E mais, eu sei que muitos não gostam, mas você que curte, se postar alguma coisa, me marque, me sinalize. A gente vai trocando essa interação ao longo de toda a preparação. Inclusive, se você me permitir, quando finalizar essa aula, me dê notícia. Sabrina, aula 1 finalizada. Aula 1 paga, como se diz, né? Como começá-la? Como fazer a qualificação das partes? É fundamental que você saiba, tem peça de interposição? E quando é que a gente vai fazer razões, né? Quando é que a gente vai ter de elaborar essas razões? Quais são os dados que são indispensáveis e que não podem ser dispensados? Quais são as frases básicas? Isso vai ser tão recorrente nas nossas aulas que você não vai ter dúvida. Quais são os pleitos de prova? Quando é que se vai pedir pleito de provas, não é? Tem valor da causa ou não tem? E aqui eu já quero deixar-lhes a lição de que nas iniciais, e sempre que a gente for preparar uma reconvenção, que em regra a gente vai ver em momento oportuno será parte da contestação, a gente vai atribuir valor da causa. A gente não vai marcar agora, no tempo oportuno a gente vai destacar. Enfim, monte um esqueleto do que cada peça deverá conter, para que você não esqueça de nenhum, absolutamente nenhum detalhe fundamental. Porque somados esses detalhes, você constrói uma peça muito bacana. Uma peça que encanta. Tenha sempre esse cuidado
de se colocar na posição do examinador, da forma como ele vai enxergar a construção da tua peça. Tudo bem? Até daqui a pouquinho no quarto bloco.